Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje, Alberto, sobre as novas políticas francesas para a imigração. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, parece que a França está, ainda bem que metaforicamente, a arder, não é? A arder como às vezes acontece, porque pessoas na rua pegam fogo realmente a coisas, mas está a arder em termos de polémica, de debate na opinião pública e dentro da classe política, por causa dessas novas leis que procuram restringir a imigração ilegal, desde logo. O Sr. Macron diz que é um escudo que faltava à França, uma forma, estou a citá-lo, de lutar contra os fluxos de pessoas que chegam de forma irregular, mas também as novas leis que a França parece querer adotar, ou está em vias de adotar sobre imigração, também parece que vão afetar imigrantes que estão em situação regular, vão reduzir os apoios sociais e vão reduzir a extensão da nacionalidade francesa às pessoas que nasceram no território, vai estar sujeita a certos limites, se não tiverem, não podem ter cadastro, há assim uma série de pormenores. Isto é com a França, mas não é com a França só, isto passa-se, esta questão é importante para o Ocidente todo, evidentemente, e é uma questão que o Ocidente parece evitar, ou querer evitar, debater. Eu acho que tem de haver um meio termo entre, de um lado, há uns conspiracionistas que dizem que é uma teoria da substituição dos povos, ou seja, que há uma espécie de ação concertada para se trocar os ocidentais, ou no caso aqui no nosso continente os europeus, por pessoas oriundas de outras paragens do planeta. Parece-me um óbvio exagero, para dizer o mínimo, mas também parece um exagero, ou do outro lado, haver uma espécie de altruístas que defendem a entrada livre de imigrantes nos países ocidentais, como por acaso essas pessoas não defenderiam que milhões de ocidentais entrassem regularmente nos países do terceiro mundo, porque seria considerado um ato de colonialismo, e como se sabe o colonialismo é muito feio. E mesmo esses altruístas em matéria fronteiriça, as pessoas que defendem as fronteiras abertas e de forma absolutamente indiscriminada, a não ser para aquelas pessoas mais qualificadas, mas indiscriminada para as pessoas menos qualificadas, mesmo essas pessoas chegam à noite ou ao fim da tarde, chegam a casa e fecham a porta da respectiva casa. Ou seja, é uma espécie de reconhecimento implícito que, algures, há uma linha a partir da qual as pessoas, ou os estranhos, não passam. E se isso acontece nas casas, deveria acontecer nos países até um certo ponto. Os países precisam de imigração, a Europa sempre, todo o mundo sempre viveu disso, ou grande parte do mundo, a Europa, a América, etc., sempre precisaram de imigrantes, aceitam imigrantes, recebem imigrantes, integram-nos, mas há um limite, e esse limite tem que ser discutido. E normalmente não é discutido, porque qualquer discussão em volta disto vai parar às acusações de xenofobia, de racismo, disto e daquilo, já sabemos. E é pena que seja assim, porque é pena e é perigoso, porque há um problema aqui, há um problema que tem que ser encarado. Ou seja, há um ponto a partir do qual a entrada de imigrantes num país, a partir de um certo número, de um certo volume, dependendo do país, dependendo das circunstâncias, há um ponto a partir do qual essa entrada pode ser, desde logo, um péssimo sinal. Por exemplo, no nosso caso, um país cujos cidadãos mais qualificados vão trabalhar para o exterior. É uma tendência que se tem avolumado e que não promete deixar de se avolumar no futuro mais próximo e menos próximo. Ou seja, enquanto os portugueses mais qualificados saem, Portugal, porque não tem maneira de atrair, e as poucas maneiras que tinha de atrair estrangeiros mais qualificados, fazemos questão de acabar com elas, Portugal atrai os estrangeiros menos qualificados, aqueles que podem vir a ser integrados, quando se integram, na única área da economia que ainda vai resistindo, que é o turismo. Ou seja, para servir às mesas, para ajudar nas cozinhas, para fazer camas, é o tipo de imigração que vamos atraindo. Enquanto isso, pessoas licenciadas, doutoradas e por aí fora, vão lá para fora. Não me parece, desde logo, uma grande ideia, ou que isso possa ser uma orientação, uma política, isso possa servir de base, de estrutura para uma política louvável, não é? Ou eficaz. Mas
mesmo fora da economia, quer dizer, o fluxo descontrolado de imigrantes tem consequências menos festivas do que se poderia supor. Principalmente se os imigrantes em causa são oriundos de, vamos lá assim, dizer com cautela, contextos civilizacionais muito diferentes dos nossos. Quer dizer, isto se calhar é feio de se dizer, mas se calhar mas é uma verdade. Em termos probabilísticos, é mais fácil a assimilação de um brasileiro do que de um natural, do que de um paquistanês, por exemplo. E se acrescentarmos às diferenças culturais, sociais e religiosas a questão demográfica, ou seja, as diferenças na taxa de natalidade, há o risco, de facto, de uma mudança civilizacional operada aqui, onde nós estamos, onde nós vivemos, que não convém desprezar. Eu não estou a dizer, mais uma vez, Deus me livre, de dizer que existe uma estratégia, não acho mesmo que exista, uma estratégia deliberada de substituição das populações, sinceramente acho que não faz sentido nenhum. Mas há um risco de haver uma espécie de substituição, ou pelo menos o risco, e é um risco muito plausível, de haver um aumento do potencial de conflitos, de haver um confronto que é bastante escusado e evitável, entre formas de ver o mundo completamente diferentes e às vezes opostas. Nós vimos o que se passou agora por posse de Israel e Gaza, as manifestações no Ocidente, organizadas por pessoas oriundas de países muçulmanos que defendiam o que o Hamas fez em Israel. Para isso não precisamos já sinceramente, desculpem lá, de mais muçulmanos. Para isso já temos cá no Ocidente as extremas esquerdas que se encarregam de defender o Hamas, acho que com o devido empenho e com a devida firmeza. Portanto, se calhar não era preciso engrossar mais formas de ser contra a nossa civilização, contra a democracia, contra essas coisas todas, contra a decência humana. E tudo isto, para acabar, Vanessa, quer dizer, isto não é mesmo bonito de se dizer, porque o debate está inquinado, está muito minado, mas é importante se pensar, e um país deve ser discutido com base em pensamentos, não pode ser discutido e, sobretudo, não pode ser governado com base em sentimentos. E com o que se está a passar em França, pelo menos o Sr. Macron não tem sido assim um exemplo de um estadista propriamente dos mais que vai ficar na história, mas apesar de tudo tem tido nesta matéria coragem. Acho que essa coragem tem faltado à grande maioria dos líderes europeus e ocidentais em geral. Acho que mais do que é a altura desses líderes passarem a ter essa coragem. Até porque se não a têm por caráter, vão passar a tê-la por necessidade um dia, porque esse dia chegará, como chegou agora à França, pelos vistos. No caso de Portugal, e são dados desta semana, os imigrantes contribuíram com mais de 1.800 milhões de euros para a segurança social em 2022. Sem dúvida nenhuma, eu não sou Vanessa, atenção, deixa-me só esclarecer, só 10 segundos. Eu não tenho nada contra a imigração, e Portugal precisa de imigrantes, quer dizer, qualquer país precisa de imigrantes, e a mistura das culturas e das pessoas é importantíssima, e foi sempre determinante, mesmo no malfadado colonialismo, para que o mundo e a evolução fossem o que são. Agora, há um limite, e esse limite que tem que ser discutido. É só isso, tem que se discutir os limites. Não podem estar abertas, as fronteiras não podem estar absolutamente escancaradas, porque senão não corre bem de certeza absoluta. A conclusão do Alberto Gonçalves é que controlar a imigração não é racismo, é bom senso. Ideias feitas de hoje, amanhã há mais. Alberto, até lá. Até amanhã, Vanessa.